Evangelho de João, capítulo 2. Bom dia, né? Primeiro, bom dia. João, capítulo 2, do verso 11 e o 12, que diz assim: E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Verso 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, logo após o término daquele episódio, daquele momento em que Jesus Cristo, nas chamadas bodas de Caná, ele transforma água em vinho, após Jesus ter operado aquele milagre, as Escrituras nos dizem que ele se dirige até outro local, que no caso seria Cafarnaum. Assim nos diz o verso 12 do capítulo 2 do Evangelho de João, que diz assim: E depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Aí, para a gente montar um pensamento legal essa manhã, é interessante a gente fazer o seguinte: o que é que as Escrituras nos têm a dizer a respeito de Cafarnaum? Vamos ver o que é que a Bíblia tem? A própria Escritura tem algo a dizer a respeito de Cafarnaum. A gente vai estar vendo isso aonde? Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 23, que diz assim, ó: E tu, Cafarnaum, que ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Vamos repetir o verso 23 do capítulo 11. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Mas por que é que Jesus se referiu dessa maneira a respeito de Cafarnaum? Aqui, segundo a gente leu no capítulo 11, verso 23 de Mateus, é porque, parem para visualizar, ó, Jesus acabou de operar um milagre, as bodas em Caná. Aí, no verso 12 do capítulo 2 do Evangelho de João, as Escrituras nos dizem que ele desceu até Cafarnaum. Aí, quando a gente vai para o verso 23 do capítulo 11 de Mateus, o que é que a Bíblia vai dar a entender e vai nos mostrar? É que Jesus operou muitos milagres. Ele operou mais milagres em Cafarnaum, até mesmo que nas bodas em Caná. Embora a Bíblia não descreva com detalhes aqui, a gente entende o quê? Que a principal razão do porquê Jesus ter censurado a atitude dos habitantes de Cafarnaum foi pelo seguinte fato: ele operou muitos milagres, operou muitos sinais em Cafarnaum, e ainda assim as pessoas não receberam. Então, para pensar um pouco aí, ó. Você volta lá para o Evangelho de João, capítulo 2, onde Jesus opera o sinal, aquele grande sinal, onde ele transforma água em vinho. Aí daqui a pouco, no verso 12 do capítulo 2 do Evangelho de João, ele desce até Cafarnaum. Olha aí para tu ver como é que é legal isso aí, ó. Em um momento, Jesus Cristo está em um ambiente onde ele opera um milagre, ele produz algo miraculoso ali, e você vê que as pessoas aceitam. Aí daqui a pouco ele vai para Cafarnaum. E assim nos diz no capítulo 11, verso 23 de Mateus, o que acontece com as pessoas de Cafarnaum quando Jesus chega lá? A galera simplesmente não aceita a pessoa dele, não. E ele operou muitos milagres. O que a gente entende aí? Olha para tu ver como é que é legal. Nós podemos aí tirar algo de proveitoso disso. O que é? Até mesmo Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, o Deus Filho, ele não obteve resultados em todos os locais em que ele colocou os pés. Olha para tu ver como é que é legal, né? Você faz assim uma comparação. Jesus está nas bodas de Caná, ele opera um milagre, e ali você entende que as pessoas creram nele. Aí daqui a pouco ele vai para Cafarnaum, e com certeza ele operou muitos mais milagres. E lá as pessoas não aceitam ele. Então olha para tu ver como é que é legal isso aí, ó. Nem Jesus Cristo obteve resultados em todos os locais que ele colocou o pé. Tinha canto que as pessoas aceitavam ele, e tinha local que as pessoas não aceitavam ele de jeito nenhum. Por que a gente diz isso? É porque às vezes nós criamos uma coisa na nossa mente, que é tipo como se fosse uma máxima, né? Que é a seguinte: às vezes você faz uma coisa e você tenta obter resultados, seja no ministério ou na tua vida espiritual. Você está pregando, você está intercedendo, né? E às vezes pelo fato de você não obter um resultado, aquilo produz o que em você? Produz frustração. Você fica assim: meu Deus, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo a obra aqui e nada está acontecendo, a gente não está obtendo resultado. Até Jesus passou por isso. Tinha determinados locais que ele lançava a semente e ali frutificava. E tinha canto que ele plantava uma semente e ali não frutificava, não. Mas por que isso acontece? É porque Deus dá o livre-arbítrio. A pessoa pode escolher. E os habitantes de Cafarnaum escolheram o quê? Rejeitar o Filho de Deus. E aí é bacana, por quê? Porque isso vai trazer pra gente uma certa palavra a palavra é consolo mesmo, sabe? Porque quantas e quantas pessoas às vezes não se frustram no ministério pelo simples fato de estar fazendo alguma coisa e não obter logo um resultado. Jesus Cristo passou por isso.
Tinha canto que ele ia e as pessoas aceitavam a sua palavra. E já tinha outro que as pessoas simplesmente não o aceitavam. Assim aconteceu em Cafarnaum, como nos mostra Evangelho de Mateus capítulo 11, 23. Aí é interessante porque a gente vai pegar um ponto que é muito interessante. Qual é? A conversão, ela vai passar por dois processos. Primeiro tem um processo intelectual e depois o volutivo. O que é o processo intelectual da conversão? A pessoa diz assim, eu não quero aceitar a mensagem do Evangelho. Aí você traz uma palavra esclarecedora, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida. Não, eu não creio na inspiração da Bíblia. Eu não creio em Jesus Cristo. Aí você traz toda uma palavra e você convence a pessoa. Aí aconteceu o quê? A pessoa se convenceu por intermédio do quê? Da tua palavra, daquilo conhecimento que tu levou para a pessoa. Aí o que é que acontece? Aconteceu a conversão intelectual. Agora tem que chegar, qual é o próximo passo da conversão? É a volutiva. A pessoa tem que sentir vontade de tomar posição e dizer, eu quero receber Jesus na minha vida, eu creio na mensagem do Evangelho. Né? Mas por que nem sempre isso acontece? Por quê? Porque Deus dá o livre-arbítrio. Vamos aqui para Mateus capítulo 7,13. Mateus capítulo 7,13. A conversão ela vai passar por dois processos, o intelectual e o volutivo. É mais ou menos aqui, ó. Aqui na cabeça, na mente e no coração. Né? Primeira mensagem do Evangelho chega aqui, ó. A pessoa fica a par de tudo que está acontecendo, está consciente de que a Bíblia é verdadeira, Jesus Cristo realmente é o único caminho para se chegar a Deus. Isso aí é o quê? Por intermédio de uma informação. Aí é a conversão que vai passar pelo estágio o quê? Pelo estágio intelectual, aqui na cabeça. Mas depois tem que ter o processo volutivo. A pessoa tem que sentir no coração vontade de tomar uma decisão. E por que nem sempre isso acontece? Deus dá o livre direito da pessoa escolher. Infelizmente, nem todo mundo. Né? Existem muitas pessoas no nosso meio que estão conscientes de quem é Jesus, está consciente do que é a palavra, mas a pessoa não quer tomar um posicionamento. Capítulo 7, o verso 13 de Mateus. O capítulo 7, o verso 13 de Mateus, que vai nos dizer assim, ó. Mateus capítulo 7, o verso 13 de Mateus, que diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O verso 14 do capítulo 7 de Mateus, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, nessa manhã, se alguém está passando por essa situação, né, em que você já passou por esse processo de conversão intelectual, você já está a par do que é a mensagem do Evangelho, você já sabe quem é Jesus Cristo, ou então você que está ouvindo isso aí, você está testificando para alguém, que nesta manhã, o Senhor nosso Deus, ele possa trabalhar fazendo o quê? Já que a pessoa se converteu aqui na cabeça, só está faltando se converter no coração e tomar um posicionamento, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus possa fazer aquilo que a gente não pode fazer. Fazer o quê? Tocar no coração dessa pessoa, para que ela possa tomar um posicionamento e receber Jesus como único e suficiente Salvador. E você que está se sentindo um pouco assim, meu irmão, minha irmã, né, pelo fato de você às vezes fazer alguma coisa no reino de Deus e você não obter um resultado, até Jesus passou por isso. Nas bodas em Caná, Jesus opera o milagre da transformação da água em vinho. E as pessoas ali creram nele. Daqui a pouco, no verso 12 do capítulo 2 do Evangelho de João, ele desce até Cafarnaum. E depois no Evangelho de Mateus, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele não foi aceito em Cafarnaum. Assim nos diz o capítulo 11, o verso 13 de Mateus. Então, se você está passando por isso, não fique assim não. Porque até Jesus Cristo passou por os momentos de rejeição. Amém.